Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje vamos a um e-mail de um ouvinte que pergunta como é que se pode sair de um burnout. E antes de irmos aí às estratégias para ultrapassar esta situação, Eduardo, boa tarde. Como é que podemos definir burnout? Olá, Judite. Burnout é uma designação que hoje é usada e que de alguma forma veio substituir a noção de esgotamento nervoso de outras épocas e que tinha a ver com o quê? Tinha a ver com situações, muitas vezes relacionadas com o trabalho, nem sempre relacionadas com o trabalho, mas muitas vezes em relação às quais o trabalho parecia ter uma responsabilidade muito particular, que se traduziam num estado de exaustão física e mental, com todo um desinvestimento progressivo. As pessoas depois deixavam de se envolver nos projetos da empresa, passavam a ganhar em absentismo, ficavam com muitos sintomas associados, agitadas, muitas vezes com episódios de pânico, de depressões, que fazia com que elas depois rapidamente, colapsassem e, em muitas circunstâncias, saíssem do jogo e, portanto, desistissem e muitas passassem a reformar-se muito rapidamente. O burnout é tanto mais fácil de conseguir atingir-se quanto as regras das empresas às vezes estão muito pouco viradas para uma dinâmica acolhedora em relação aos colaboradores. E, portanto, ter regras muito espartanas, ter, de alguma forma, um chefe que inferniza a vida das pessoas, haver muito poucas regalias no que diz respeito à qualidade das relações humanas numa empresa, favorecem muito este tipo de coisas. Escusado será dizer que, às vezes, põe-se o acento tónico no burnout, pondo a responsabilidade toda numa atividade profissional, mas era importante que não perdêssemos de vista que depois as pessoas também têm uma vida pessoal e a vida pessoal interfere na vida profissional e vice-versa, e portanto nessas circunstâncias o burnout acaba por ter vários pontos que confluem para este estado de exaustão que depois dá estes sintomas psicopatológicos exuberantes que depois fazem com que as pessoas baixem os braços e de alguma forma desistam. Há muitos profissionais de saúde e professores com este tipo de síndrome. Isso faz sentido pela exigência profissional, mas também porque há um maior envolvimento emocional. De certa maneira, claro, porque quanto mais uma atividade profissional é muito exigente e às vezes com regras muito pouco definidas. Eu lembro que, dependendo das instituições hospitalares, há muitos profissionais de saúde que depois de um banco vão fazer reuniões e a consulta externa, por exemplo. E isto, durante anos a fio, tem custos tremendos. O nível de exigência que às vezes coloca sobre os professores, com resultados e às vezes diante de turmas que são turmas com casos gravíssimos que atentam e contra o próprio professor, às vezes contra a integridade física do próprio professor. Favorecem muito este tipo de questões e, portanto, sim, há profissões que, pelo tipo de exigência e pela maneira como as pessoas se sentem muito abandonadas, muito desamparadas, francamente
desprotegidas perante os resultados que têm que apresentar, são de facto profissões que favorecem muito as situações de burnout. E depois é como em tudo, as pessoas sentem-se tão engolidas pelas exigências do trabalho que inevitavelmente isso entra casa dentro e, portanto, desorganiza a própria família, e depois entra-se aqui num efeito de dominó que faz com que isto fique fora de controle em absoluto e que desencadeie sintomatologia psicopatológica muito grave, em algumas circunstâncias, levando a situações extremas em que as pessoas descompensam verticalmente e de uma maneira terrível. Atenção que às vezes o burnout traduz nestes sintomas de natureza psíquica, mas às vezes nós não nos damos conta que há um outro tipo de burnout que se traduz em sintomatologia de natureza psicossomática. Há muitos quadros psicossomáticos graves que só são possíveis porque as pessoas vivem debaixo de níveis de tensão tais e depois elas não se exprimem e tentam levar toda uma contenção até ao limite do insuportável, que muitas vezes o corpo faz o favor de lançar muitas luzinhas de todas as cores que nem sempre são levados a efeito, nem sempre são interpretados como burnout, mas que às vezes são, de facto, um burnout, sem dúvida nenhuma. Para uma resposta muito rápida, Eduardo, nestes casos o melhor é procurar ajuda. Não, é urgente, absolutamente urgente, porque, no final de contas, as empresas que, quando chega a altura de desafiarem os seus colaboradores, convidam-nos a vestir a camisola e são muito apetitosas nos convites e nas promessas que fazem, e depois muitas vezes passam para além do razoável, exploram-nos até não poder mais, e facilmente depois uma pessoa percebe que quando se trata de ter uma ajuda da própria empresa, essa ajuda falha, e essa ajuda devia começar na maneira como se estrutura o trabalho, se estruturam os recursos humanos, porque de facto muito melhor do que estar a espremer os colaboradores até ao limite é dar-lhes as condições para eles darem o melhor de si e sem que tenham que ser levados ao extremo, ao desespero de colapsarem com a ajuda preciosa da empresa. Acabamos numa tónica negativa nesta sexta-feira, mas tem de ser, e fica o alerta. Eduardo, nós voltamos na segunda-feira, bom fim de semana, e até lá escreva-nos para eduardosá@observador.pt e também ouça-nos em podcast. Este programa fica já disponível em poucos minutos. Eduardo, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda. Um grande abraço para si, Judite, um bom fim de semana também. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.